Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Você viu que cenário que legal? É uma porta e uma parede. Eu acho que a simplicidade das coisas... O Glauber perguntou uma coisa muito legal. Eu vejo em alguns canais, principalmente um, em que entidades de esquerda são entrevistadas, é o Jefferson, um canal em que ele diálogos com os espíritos. Eu já falei sobre ele também em um vídeo chamado Jefferson Viscardi. É só procurar lá no YouTube a minha opinião sobre estes vídeos. Então é o seguinte, ele perguntou se é normal algumas das entidades de esquerda falarem tantos palavrões, até mesmo algumas vezes ofendendo o entrevistador. É muito comum as perguntas do é normal ou não, ou se isso existe na Umbanda. Primeiro nós devemos entender que a Umbanda é um ser composto por uma coletividade. Por que eu fiz assim, composto? Tipo, o Siri, né? O Sirigator. É composto por uma coletividade, ou seja, a Umbanda não tem uma liderança. É como os países, tá? É como a humanidade. Como a humanidade enxerga o aborto? Não tem. Algumas pessoas enxergam de uma forma, algumas pessoas enxergam de outra forma. A humanidade não é uma pessoa, não tem um líder. Leve-me ao seu líder, sabe? No mundo não tem. Cada país tem uma liderança, cada estado tem uma outra liderança. Essa liderança pode ou não representar realmente aquelas pessoas e assim por diante, tá? A Umbanda é a mesma coisa. Não existe um líder. Não há como lidar com um só de nós, um só e o ser humano, e dizer o que a humanidade pensa sobre uma coisa. Então, quando a pergunta chegou, o que a Umbanda pensa sobre uma coisa, é o mesmo que perguntar o que a humanidade pensa sobre algo. É um coletivo. Como assim? Qual escola? Qual tradição? E é igual à Igreja Católica também, tá? Apesar de ter o Papa, tem os franciscanos, beneditinos e assim por diante, tá? Tem a Igreja Ortodoxa e são diversas faces de uma mesma crença. Simplifiquei muito, tá? Não é só isso. Mas basicamente é assim. Não há como dizer a Umbanda pensa sobre isso perguntando para uma pessoa. Então nós temos um seguinte, muitos Exus falando palavrão. Então nós temos que dizer que dentro da Umbanda existe o palavrão vindo de Exu e não quer dizer que este Exu não seja evoluído. Se eu falar um palavrão agora não quer dizer que eu era evoluído antes, agora falei um palavrão e sou menos evoluído. A questão é o emprego deste palavrão, o momento em que esse palavrão é dito, para quem é dito e o contexto. Lá em Portugal, por exemplo, o meu tio, um tio que chama Luiz lá, e ele falou durante um churrasco, né, quando a gente estava lá, meu avô é português, meu pai é português, então eu fui em um determinado momento lá e durante um churrasco, o tio Luiz falou assim, vem cá menino, o sobrinho, né, o neto dele, estava brincando com alguma coisa, ele falou, se você continuar a mexer aí, continuar mexendo, eu vou bater no seu cu. E aí eu olhei para ele e falei, pô, mas é uma criança, calma, tipo, né? Ele falou, aí no Brasil, vocês não falam cu? Não, tem outro nome, chama bunda lá. Aí ele começou a dar risada. Achou engraçadíssimo ser bunda. E não ser tu, né? Não ser tu. Senão daqui a pouco o YouTube ele corta aqui a faixa etária e aí tira, né, todo o conteúdo que eu posso colocar. Então, para ele, o contexto da palavra em si não tem nada a ver. Se um Exu vem e fala para mim, ô seu filho da... E é um contexto de que, cara, eu vou receber bem, como eu recebo bem nas giras fechadas, os guias que eu tenho apreço, eu falo, eu vou falar o seguinte pra você é um grande filho de não sei o que mesmo, né? Eu gosto, eu acho legal, eu acho bacana. Isso faz com que eu entre na conversa, entenda o que está sendo dito e eu falo, nesse caso eu fui mesmo. Então ela tem a conversa, ela atinge um certo grau de entendimento através desse sentido. Existe o momento certo, a hora certa. Quando isso ofende, como por exemplo, você é puta mesmo, você fica dando a bunda pra todo mundo, você não...
Isso é ofensivo, isso não vai acontecer, né? Não rola em uma conversa em que você está entregando Deus, tá? Não é bem assim. Então existe um contexto, existe um motivo, existe um fundamento até mesmo para o emprego do palavrão, para o emprego da piada, para o emprego de uma palavra, de uma frase séria. Existe o contexto. Seres de luz, eles têm senso de humor também, por isso que eles são de luz. Né? Senso de humor faz parte da vida. Palavrão faz parte também de alguns contextos. Nós, na nossa tradição, só falamos palavrão. Nós é bom, né? Como se eu fosse uma entidade, né? As entidades, elas falam palavrões no momento certo. Pedem desculpa, perguntam se pode, se está entre os nossos, tudo bem? Eu vou falar uma coisa, nunca ofendendo ninguém. Dizer que é palavrão, parece que emprega palavras chulas. Não. Faz uso do português em toda a sua extensão, não retirando nenhuma possibilidade. O palavrão faz parte das expressões do nosso vocabulário. Indica, entrega sentido. Pode ser feito de outra forma? Pode com menos eficácia. O palavrão também possui certo grau de eficácia que não pode ser substituído por outras palavras e assim sendo vice-versa, né? Tanto faz. Algumas coisas também não podem ser substituídas por outras. O emprego do palavrão não pode ofender, não pode diminuir, porque senão não são entidades de luz. Aí você está certo. Mas o emprego em si, em determinados momentos, assim como a alegria das crianças, tem um momento certo, tem a hora certa. Tudo tem um momento certo, um objetivo, um fundamento. Existe, ocorre, nunca denegrindo ninguém, nunca fazendo com que uma pessoa se sinta menor, retirando, extirpando a sua fé. É sempre para entregar a mensagem, a palavra de Deus para a pessoa, para que ela tenha mais fé e continue seguindo a sua vida com a capacidade de ultrapassar os seus problemas e ascender espiritualmente, subir, evoluir espiritualmente. Essas foram as considerações de hoje. Um grande abraço. aderitosimões.com.br, a sua plataforma online de ensino umbandista, porque Umbanda também se aprende na escola. Cursos gratuitos sobre Umbanda. Lá você vai encontrar uma porrada deles também. Assista o canal Paulo Ludogero, assista o canal Devaneios de Umbanda, assista o canal também Conversa entre Adeptos e também o Umbandiboa, um grupo de canais que estão ali no nosso grupo de amigos que estão tentando fazer com que as informações de Umbanda cheguem até você. Um grande abraço. Até amanhã. Inscreva-se no canal, compartilhe, comente, faça do canal Umbanda T7. Umbanda T7 não é mais Umbanda T7, acho que faz um ano. Faça o canal Adérito Simões, a sua luta diária por conhecimento. Um grande abraço, até amanhã, tchau.